Oi pessoal, nós vamos fazer uma receita de frango hoje. Essa semana aí eu tô meio nostálgica, com saudade da família. É muito difícil quando a gente mora longe dos pais, né, longe dos irmãos. Então parece que a vida deles continua e a nossa tá estacionada aqui. E hoje me deu saudade de um franguinho da época que eu era criança, jovem, faz bastante tempo, viu gente? Muito tempo. Então, por esse motivo, eu vou usar um caldo de galinha, que era isso que minha mãe usava para temperar. Eu sei que hoje muita gente bate, realmente é gorduroso, tem um monte de coisa, mas eu vou usar porque eu estou com saudade daquele frango. Mas pode fazer sem, não tem problema nenhum. Mas o especial é esse sabor aí. Aqui eu tenho uma cebola e meia picada, bem picadinha, que eu vou usar, porque esse frango a gente chama de frango na cebola, ou então o frango da vó Nê, que é o frango que minha mãe fazia. Esse bol aqui eu coloquei normalmente, antigamente, na época da minha mãe, que hoje ela tem 91 anos, fazia-se o frango inteiro, né? Então hoje é muito difícil você comprar o frango inteiro, picar e fazer. A gente compra as partes. Aqui em casa gosta de coxa e sobrecoxa, e meu esposo ele gosta mesmo do peito de frango. E aqui eu tenho 2 coxas, 2 sobrecoxas e uma metade de peito que eu parti em pedaços para agradar todo mundo. Dei uma temperada, deixei aqui um pouquinho marinando. Enquanto isso, a minha panela aqui, ó, de pressão que nós vamos usar, ela já está com o bumbum quente. E eu vou colocar aqui um pouco de óleo, tá? E eu gosto de misturar também um fio de azeite para não ficar muito, né, óleo de soja, porque eu preciso fritar toda aquela cebola. Essa cebola vai aqui, vou aumentar o fogo que estava no fraco. A quantidade de cebola vai do seu gosto. Como é um frango na cebola, não pode ser pouca cebola. Então aqui, para essa quantidade de frango, eu coloquei uma cebola e meia. Essa cebola vai demorar um bocadinho, porque ela tem que ficar marronzinha, bem tostadinha. Esse frango aqui, quando eu trabalhava de cozinheira, uma creche, a moçada gostava, e não era só a moçadinha não, era tudo criancinha, né? Eles adoravam. E a minha mãe, ela fazia o frango com esse caldinho e fazia uma polenta. Então a gente comia a polenta com o frango e o caldinho do frango. Aqui vai demorar um pouco, assim que estiver marronzinho, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha, gente, é isso daqui, tá? E tem que ficar de grau na cebola, porque de repente ela quer uma fritada bem legal. Algumas vão ficar meio brancas mesmo, mas eu comecei no fogo alto e depois abaixei o fogo. E sempre olhando e mexendo, senão gruda e queima tudo. Estando neste ponto, meu fogo aqui tá baixo, eu vou aumentá-lo e vou colocar os pedaços de frango. Um a um. E a gente dá uma mexida para que essa cebola envolva bem o frango. Ele vai ficar marronzinho também. Esse frango aqui tem muitas meninas que trabalharam comigo que às vezes ligam aí, cara, como é que fazia aquele frango com cebola? Só que hoje em dia a gente não tem o costume, né, de usar pelo menos algumas pessoas, né, não tem o costume de usar o caldo de galinha, esses que vem em tabletinho, por questão de saúde. E de saúde não, né, tem gordura, tem sal, aquela coisa toda. Então,
acaba não ficando com o mesmo gosto que tinha. Na creche mesmo eu não podia usar. Então agora eu vou colocar um caldo de galinha. E o frango bem envolvido, ele não precisa fritar. Aqui eu aqueci um pouco d'água. Gente, sabe por que eu quero falar sobre isso? Quando você refoga uma carne, você dá aquela selada e depois vai acrescentar água, a água tem que ser quente. Porque senão o que acontece? A carne endurece, tá bom? Então a água tá quente. Vou colocar aqui até mais ou menos cobrir o frango. O frango cozinha hoje em dia muito rápido. E vou esperar esse caldo de galinha aqui dissolver. Envolvido, né? Aqui. E, gente, eu experimentei o caldinho aqui, ó. E tá meio sem sal. Eu vou colocar mais um, porque como eu quero, né, matar minha saudade, eu vou colocar mais um. Já que é pra fazer, vamos fazer direito. E agora, eu vou fechar isso daqui e vou deixar aí uns 10 a 15 minutos, que é o tempo de cozinhar este frango, este caldo gostoso, tá bom? Vamos fechar aqui e esperar pegar pressão. E eu já volto para mostrar. 15 minutos de fogo, já perdeu a pressão. Vou abrir para ver como está. Falei que ia ficar escurinho. Olha que caldo gostoso. Eu vou tirar esses pedaços de frango daqui. Às vezes até solto o osso. Vou passar aqui com uma tigela. E ó, o frango sem pele. Eu não falei lá, mas é sem pele. Olha o caldo que sobrou. Como ele tá bem líquido, eu vou dar assim um toquezinho cremoso nele, só para dar uma encorpadinha. Vou pegar do próprio caldo um pouquinho, colocar assim com um toquezinho, meia colher de sobremesa de amido de milho. Vou mexer aqui, dissolver bem, senão fica aqueles grumos, né? Dissolver aqui. Você colocar o amido de milho direto ali, vai empelotar tudo, viu? Então dissolve ele bem, um pouco do caldo, ou até um pouquinho de água, eu prefiro o caldo dissolvido, não tem nenhuma bolinha de amido. E agora, ó, tá vendo? Bem dissolvido. Vou colocar aqui e mexer, para que não empelote nada. Deixar ferver para dar uma leve cremosidade. É a memória gustativa que a gente tem de infância, da juventude, né? Cada um tem a sua. E esse frango aqui, ele é da minha história. A gente fazia, minha mãe fazia muitas vezes, minha mãe e minha avó. A partir do momento que tá fervendo, eu vou deixar ele dar uma leve reduzida e eu já volto para mostrar para vocês. Deixa isso aqui. Não deu, não virou creme, nada. É um caldo assim mais aveludado, um caldo aveludado. Tá? E quando ele esfriar, ele vai ficar mais cremoso também. E nós vamos colocar sobre o frango. Tchutchar o pão aqui nesse caldo também é bom, hein? Aqui. Deixa eu experimentar se tá bom de sal, porque você acerta o sal enquanto tá fervendo lá na panela, tá? Mas tá perfeito aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai ficar bonitinho. A gente merece um prato simples, memória de infância. Como eu falei, dá uma saudade da família que mora longe, do filho que mora longe. E esse prato aqui é uma lembrança eterna da minha mãe. Mesmo quando ela partiu, eu espero que demore muito ainda. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.